Começa a levantar um cântico de adoração ao Senhor essa noite, levantando a tua mão, agradecendo ao Senhor, reconhecendo que você serve a um Deus que nos ama, a um Deus que tem te chamado, a um Deus que tem te escolhido nesse lugar, em nome de Jesus. Começa a levantar a tua voz, começa a cantar um hino de adoração ao Senhor, de agradecimento ao Senhor, pelo cuidado dEle em tua vida. Senhor Jesus, te agradeço. Senhor, nessa noite nossos corações e essas nossas mentes estão gratos a Ti, porque como é bom servir a um Deus que nos escolhe, nos tira de um lamaçal, nos escolhe em meio a situações e a problemas, porque confia em nós, Senhor. Nessa noite, ó Pai, nossos corações, nossas mentes, Senhor, estão voltadas para Ti, querendo receber, ó Pai, a Tua porção de graça, de favor, de capacitação que tanto nós precisamos, Senhor. Nessa noite, ó Pai, abra nossos corações, abra as nossas mentes, Senhor. Abra realmente todas as portas que estão fechadas para que nós entendamos os teus propósitos sobre nós, para que nós consigamos, ó Pai, experimentar a Tua bondade, experimentar a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Por isso, Senhor, renova as nossas mentes, renova os nossos corações, Senhor. Renova o cansado, Senhor. Renova o aflito, Senhor. Levanta o caído nessa noite, Senhor. Traga, Pai, a força para continuarmos. Fortalece os joelhos vacilantes, Senhor. Fortalece a visão do Teu reino, Senhor. E amplia sobre nós, Senhor, a paixão em Te servir e a servir vida, Senhor. Renova dentro de nós, Senhor, aquilo que precisa ser renovado. Atrai para as nossas vidas, para as nossas famílias. Queremos atrair, Senhor, a Tua presença nessa noite, Senhor, porque é tudo que nós precisamos, Senhor, está em Ti. Todas as nossas fontes estão em Ti, Senhor. E por isso, ó Pai, Te agradecemos e Te reconhecemos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dar uma salva de palmas, agradecendo que o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. Te agradecemos, Deus. Pode sentar. Glória a Deus. Amém. Está feliz por estar na casa do Senhor? Eu estou muito feliz por estar na casa do Senhor. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre o privilégio de dizermos sim. Abra a tua palavra em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Bem facilzinho. Gênesis, Êxodo, segundo livro da Bíblia. Terceiro capítulo do segundo livro da Bíblia. E algo que Deus tem falado aos nossos corações esses dias. Na semana profética nós tivemos um tempo tão bom do Senhor, amém? De sermos encorajados, de encontrarmos a presença do Senhor naquele lugar. Sabe, amados, é tão bom. Eu sei que muitas vezes nosso corpo quer cansar, né? Que foram 8 dias, mas que bom que o teu corpo não venceu o teu espírito, o teu desejo de estar na casa de Deus. E isso nós aprendemos quando nós dizemos sim para o Senhor. Quando nós priorizamos estar no lugar onde Deus está. Sabe, amados, cada dia que passa nós temos tantas respostas que precisam ser dadas, tantas oportunidades que nos são propostas, e nós precisamos muito aprender a dizer sim para as coisas que vêm do Senhor e não para as coisas que vêm do maligno. E é interessante que muitas vezes esses dois conceitos tentam nos confundir. Muitas vezes as situações ao nosso redor nos fazem não saber se nós devemos dizer sim para o Senhor e não para o mundo. E se nós não cuidarmos, nós dizemos sim para a nossa carne, sim para a nossa vontade,
Sim para aquilo que eu acho que é bom para mim hoje, e eu esqueço de tudo aquilo que o Senhor prometeu para a minha vida e para a tua família e para as suas gerações. Somente quando nós dizemos sim para aquilo que realmente importa, nossos corações são ampliados, nossos corações são avivados, nossos corações, onde muitas vezes havia um lugar seco, onde talvez havia um deserto, começa a brotar um manancial de águas vivas, vinda do trono do Pai, vinda da palavra de Deus. E é por isso que é tão importante eu e você constantemente dizermos sim. Dizemos sim, Senhor, eis-me aqui. Dizemos, Senhor, eu não consigo, eu por mim mesmo não sou capaz, mas eu confio em Ti, confio no Teu amor e eu quero dizer sim. Sim para o novo, sim para a Tua palavra, sim para as mudanças, mas sim para as Tuas verdades. E é interessante que de Gênesis a Apocalipse nós vemos tantos sim bem dados, quanto sim mal dados. Tantos não bem dados, quanto nãos mal colocados. Sim e não fazem parte da tua e da minha vida enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Por isso que eu quero encorajar você a cada manhã. Buscar no Senhor uma palavra, buscar no nosso devocional, na palavra de Deus, talvez um manancial, uma água que começa a brotar. E sabe, esses pequenos textos que nosso pastor tem proposto para nós lermos juntos e orarmos juntos, não são mágicos? Claro que não. Mas muitas vezes é a resposta que você precisa para o momento. Quem já experimentou isso? De ler o devocional e logo em seguida. E quem pior, muitas vezes por meio da correria, esqueceu de fazer o devocional, passou aquele dia abençoado, chegou à noite, leu o devocional e viu que tinha resposta para o teu dia naquele devocional. Alguém já passou por isso? Porque Deus quer nos encontrar. Deus quer nos encontrar de manhã, no meio-dia e à noite. Deus quer ouvir a tua voz, o teu clamor, mas Ele também quer que você pare tudo e consiga ouvir a doce e poderosa vontade do Pai. Lá em Êxodo 3, nós temos o chamado de Moisés. Só para relembrar um pouquinho, Moisés foi aquele filho que foi colocado numa cesta e foi salvo daquela lei que todos os filhos, homens do povo hebreu precisavam ser mortos. Deus guardou Moisés naquele cestinho, colocado no Rio Nilo. E muitas vezes quando nós vemos essa história de Moisés no Rio Nilo, nós achamos, ai que lindinho, a criança navegando num barquinho. Só que o Rio Nilo era cercado de serpentes e crocodilos. Então, para uma mãe colocar um filho naquele lugar, não era nada poético, não era nada lindo, não era igual a gente vê na TV, num seriado, alguma coisa, não era nada disso. Para uma mãe colocar um filho num lugar que teria crocodilos e cobras venenosas, é sinal que aquela mulher estava desesperada. Mas acima de tudo, ela confiava num Deus que havia prometido proteger a ela e as gerações. Aquela mulher confiou antes mesmo de Moisés nascer que o filho dela seria um profeta, um libertador. Aquela mãe já tinha declarado, e quando vieram as leis, aquela mulher declarou: o meu filho foi dado por Deus e Deus vai proteger até o lugar que ele precisa estar. E Moisés foi educado no palácio. E pelas leis daquele lugar, se ele fosse adotado, ele foi adotado pela filha de Faraó, ele tinha direito à sucessão real. Hoje seria o quê? Seria como se os Estados Unidos tivesse reis e ele estivesse na linha de sucessão para assumir o maior império. E Moisés é educado naquela lei, Moisés cresce naquela lei, mas ele começa a ter conflitos, porque não é os estudos, não é o conforto, não é o palácio que nos faz crescer. É justamente o lugar oposto a isso. E muitas vezes, amados, eu e você estamos nesse lugar, recebendo uma promessa do Senhor na cela, no devocional, na casa de oração, nos cultos.
e nós nos acomodamos. Às vezes você recebe esse banquete que é dado todos os domingos aqui no culto. Um banquete absurdo que nós tivemos na semana profética, que foi palavras que vão nos alimentar por muitas semanas, amém? Uma palavra de conteúdo para abençoar a tua e a minha vida. E muitas vezes a gente fala assim, olha, legal, recebi uma promessa, recebi uma cura, recebi uma resposta de oração, então eu posso continuar no palácio mais um pouco. Eu posso continuar no lugar separado da onde, talvez onde eu deveria estar. E é interessante que Moisés começa, mesmo dentro daquele lugar, a se inquietar. Ele começa a ver um povo diferente, ele sabe que aquele povo também é o seu povo, por mais que ele não foi criado, por mais que ele não foi totalmente doutrinado, mas havia um amor, e Deus começa a colocar um amor no coração de Moisés por aquele povo que estava sendo escravizado, morto e massacrado. No meio do palácio, Deus alcança o coração de Moisés e começa a gerar nele um peso, um fardo, por um povo que talvez ele não conhecia. E eu falo, meus amados, hoje Deus precisa gerar em nós esse mesmo peso. Hoje Deus precisa gerar em você e em mim essa mesma paixão por um povo que está sendo massacrado na tua rua, no teu bairro. Ontem, uma pessoa mandou que encontraram 3 ou 4, uns menores de idade, no nosso bairro, com galões de gasolina para fazer coquetel molotov. Aquele quando enche garrafa de vidro, coloca gasolina, coloca fogo num pedacinho para jogar em terreno, em casa. Eles estavam indo para fazer isso. Mini terroristas aqui na nossa cidade. Não precisa ir lá no Irã, não precisa ir lá em Paris ou na Alemanha, está acontecendo aqui perto de nós. Essa semana eu estava conversando com a pessoa que cuida do seguro lá da minha casa, que precisava renovar, e eu estava brigando um pouco com o preço, né, porque estava um pouco alto, e ele falou assim, olha, eu não consigo diminuir, porque tem aumentado muito os vândalos em Rolândia. Por isso que, em vez de diminuir o valor, está subindo os valores de seguro. E o que nós temos feito? O que nós temos feito em prol dessas pessoas que estão na rua, em prol dessas pessoas que não têm ouvido uma mensagem de paz que pode modificar suas vidas? Naquele lugar de palácio, naquele lugar de honra, Deus chamou Moisés. E hoje o Senhor também chama você para fazer algo maior, para começar a sonhar novos sonhos, para começar a inquietar, e minha oração nessa noite, que o teu coração seja inquietado, meu irmão, para que você comece a não conseguir dormir direito, enquanto não estiver no centro da vontade de Deus para a tua vida, porque isso é proteção, não é maldição. Como pastores, nós precisamos abençoar a tua vida, e a maior bênção que eu posso liberar sobre a tua vida nessa noite é que você vai começar a sonhar os sonhos de Deus, e isso vai trazer desconforto sobre você, isso vai começar a modificar quem você e eu somos. Que nós precisamos entender o nosso chamado, porque eu e você precisamos entender que existe um privilégio de dizer sim, Senhor. Eu confio em Ti. E nesse lugar eu e minha geração vai estar protegida. Moisés é inquietado, ele mata, né, um soldado porque foi tentar proteger, ele tem que fugir. Moisés já tinha 40 anos. Depois, se você quiser e puder, leia essa história que vale a pena. Ele chega num dado momento que ele estava na casa do sogro, já havia se casado, já havia tido filhos, estava longe do Egito, estava longe daquele lugar, bem longe. Mas Deus continua visitando Moisés. E nós chegamos ali em Êxodo 3, que fala assim: Moisés pastoreava um rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote em Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça, quer dizer, um arbusto, uma árvore pequena. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, ele pensou, porque essa sarça não se queima, vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, no meio da sarça, Deus chamou: Moisés, Moisés.
E eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar que você está pisando é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Versículo 7, disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitos, e sei que eles estão sofrendo, por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para que uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio a Faraó para tirar do Egito os que oprimem. Vá, pois, até a esse lugar. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao Faraó e tirar os israelitas do Egito? Primeira coisa que nós conseguimos ver nesse texto: Moisés estava longe do problema, mas o clamor daquele povo começou a subir ao Senhor. O clamor daquela nação começou a subir ao Senhor, por aquilo que eles estavam passando, por aquilo que eles estavam sofrendo. E Deus se compadeceu da vida do povo dele. E hoje nós podemos olhar ao nosso redor. O Brasil está sofrendo? Amém? O Brasil está passando por dias difíceis de escravidão. Escravidão, talvez nós não tenhamos a escravidão como havia no Egito, mas hoje nós somos escravos de filas em SUS, pessoas morrendo nas filas de serviço médico, pessoas morrendo de fome, porque talvez não tenham um alimento, pessoas escravas de um sistema onde você, se tem 16 anos, você não pode trabalhar porque você é menor de idade, e você com 35, 40, você já é velho demais para o mercado. Eu quero alguém mais novo, alguém mais inteligente, alguém com mais capacidade do que você. Será que nós não estamos escravos de um processo, de um modelo, onde cada vez mais o povo de Deus tem sido oprimido? Cada vez mais temos mais angústias, mais pesos, mais dores, menos dinheiro. E o que nós temos feito para isso? Nosso coração, amados, não pode estar como o de Moisés, longe daquele lugar, longe dos problemas. Agora eu estou bem, eu estou pastoreando um lugar legal, eu casei, eu tenho filhos, eu estou longe do problema. O nosso coração precisa estar no meio do problema. Por mais que, com a graça de Deus, talvez você não tenha passado necessidade nesses dias, talvez hoje você está passando pelo melhor momento da tua vida, glória a Deus. Mas isso não pode tirar o nosso coração de estar aonde os nossos irmãos estão e sofrem. Nosso coração precisa ser um com o outro, porque um dia você também vai necessitar de algo, e você está numa família que vai te ajudar, que vai te abençoar, que vai te servir. O nosso coração precisa estar aonde Deus está, onde a presença de Deus está, onde o chamado de Deus está. Então não se orgulhe porque está tudo lindo, mas se orgulhe: Senhor, eu posso fazer mais pela tua obra. Eu posso ajudar alguém que até hoje eu não ajudei. Eu posso abrir os olhos para ver pessoas que talvez até hoje estavam do meu lado e não foram, e eu nunca estendi a mão. Até hoje eu não ajudei. O Senhor quer mudar isso no teu e no meu coração. Por isso, diga sim ao Senhor. Diga sim ao chamado. Não apenas observe algo bonito acontecendo nas células, algo bonito acontecendo na sala de oração, algo lindo acontecendo nos cultos, como Moisés estava olhando algo que estava acontecendo, mas Moisés foi se aproximando da onde Deus estava. E os meus e os teus pés precisam ser santificados nesses dias, para que nós consigamos o quê? Andar em direção à sarça, aonde Deus está, a presença de Deus.
O meio e o teu pé precisam estar santificados para nós irmos até onde está o perdido. Ir até onde está os necessitados. De quem sabe nós conseguimos ir nesses lugares que estão tanto precisando do Senhor e levar um copo d'água ou um pão e oferecer para essas pessoas que estão horas e horas nas filas, esperando um atendimento médico e muitas vezes são tão maltratadas. Acho que nós podemos fazer um pouco mais como igreja nesses dias, com pouco que nós temos, abençoando muitos. Que quando nós nos dispomos, estamos na presença do Senhor, Ele pega aquilo que nós temos nas nossas mãos e multiplica de maneira extraordinária. Mas Moisés ainda não tinha entendido, e talvez muitos de nós ainda não entendemos, e o que ele fala? Ele viu a sarça ardendo, ele viu o poder acontecendo, ele viu Deus falando com ele esconde o rosto porque ele tem temor, não é vergonha, mas ele tem temor porque ele sabia que era Deus que estava naquele lugar. E Deus fala, eu ouvi o teu clamor, eu tenho ouvido quando você clama, eu tenho ouvido quando a tua célula clama, eu tenho ouvido quando vocês como igreja se levantam profeticamente em oração. Eu tenho ouvido cada pedido que está ali no mural, cada pedido que está nos nossos cartões. Eu quero te usar para você promover diferença. E o que Moisés fala? Quem sou eu? Quem sou eu? Um momento ele estava motivado, ele estava encorajado, e logo em seguida ele fala assim, mas Deus, quem sou eu para chegar no faraó? Quem sou eu para chegar até o presidente? Quem sou eu para chegar no prefeito? Quem sou eu? E amados, quando nós não temos convicção de quem nós somos, nós não temos como fazer a obra de Deus. Quando nós não temos um encorajamento vindo do coração do Pai para a tua vida, não tem como nós fazermos obras grandiosas. E Deus começa com coisas pequenas. No caso de Moisés já começou com algo grande, mas muitas vezes Deus te dá testes e provas e fala, é você mesmo que vai fazer isso. E volte a falar, eis-me aqui, Senhor. Eu digo sim, Senhor. Se o Senhor está dizendo, eu te conheço, eu sei que eu não sou nada, mas se o Senhor está indo à minha frente, eu irei. Eu sei que eu não tenho capacidade de começar uma célula, uma casa de paz, de falar do amor do Senhor para o meu vizinho, mas eu sei que se o Senhor está me chamando, o Senhor vai me capacitar e eu quero ser obediente à tua voz. E o que acontece? Ele fala assim, eu não sou capaz, quem sou eu para ir nesse lugar? Que é o versículo 11 e o versículo 12, Deus afirmou, eu estarei com você, essa é a prova que eu sou quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão cultos a Deus neste mesmo monte. Deus já via a obra pronta, mesmo antes de Moisés aceitar o chamado, Deus já profetiza, vocês virão a esse monte, e nesse lugar vocês vão adorar ao Deus que liberta, ao Deus que provê, ao Deus que faz algo maior. Nesse lugar vocês adorarão. E é essa palavra que o Senhor quer dar ao teu coração. Obedeça ao Senhor, pois você, a tua casa, as tuas gerações virão a esse lugar e me adorarão todos os dias da tua vida. Eu e minha casa serviremos ao Senhor juntos, criando raízes fortes, duradouras aqui na família Siloé. E nós voltaremos a adorar. Sim, vá para a tua vizinhança, sim, vá para anunciar a palavra de Deus, vá, mas volte a estar na minha presença, porque esse é o lugar que eu escolhi para você estar. Quem é você? Quem sou eu? Não importa. Não importa títulos, não importa diplomas, não importa nada, se nós não soubermos quem é o Deus que a gente serve. Amados, nós estamos com um grande desafio das casas de paz. Mas não adianta nada nós irmos levar paz, se você só tem um argumento de, estou fazendo isso porque meu pastor pediu,
Estou fazendo isso porque minha célula é legal. Eu estou fazendo isso porque eu tenho uma rede jovem que é legal, que todo sábado bomba. Glória a Deus, ontem à noite a gente estava aqui e bombou mesmo, presença de Deus. Parabéns, vocês têm avançado muito, a gente fica muito feliz. Mas o que eu tenho que fazer? Porque um dia o louvor talvez não vai estar bom. Um dia a palavra não vai estar legal. Um dia a célula vai estar meio murcha. Mas se eu vou para buscar a presença de Deus, todo dia o louvor vai estar maravilhoso. Todo dia eu vou ter uma palavra de Deus que vai entrar no meu coração. Todo dia a célula vai ser extraordinária. É o que tem que nos mover. Não é célula, não é líder, não é pastor, não é placa. Sim, nós estamos aqui como família Siloé, nos reunindo para um encorajar a vida do outro, mas o principal, o centro das nossas vidas é Jesus. É ser luz, pregar a cruz, porque Jesus nunca vai te decepcionar. Jesus nunca vai te abandonar. Pastores, líderes, erram. Sim, nós somos humanos, mas Jesus nunca vai errar com você. Então mantenha teus olhos no Senhor. E quando falarem, quem é você para fazer isso? Quem sou eu não importa, mas eu sou servo, uma serva do único Deus vivo e verdadeiro. E Ele me enviou a este lugar. E esse lugar vai ser transformado, não por mim, mas porque Jesus reina nesse lugar. É ter ousadia de falar, eu sei quem me chamou, eu sei quem me escolheu desde o ventre da minha mãe, eu sei quem é o Deus que me gerou, que me trouxe estar aqui, que eu não estou aqui, eu por mim mesmo não posso fazer nada, mas o Deus que tem guiado a minha vida pode fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E o que ele fala? Versículos 13 a 15. Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, eles disseram, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? O que eu direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, e é isso que você dirá os israelitas, eu sou, me enviou até você. Disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou até vocês, e esse é o meu nome para sempre, pelo qual serei lembrado de gerações e gerações. O que eu vou dizer? Que Ele é e basta. O que eu vou dizer, Deus, quando eu chegar numa casa de paz? O que eu vou dizer quando eu chegar no meu vizinho que está passando por um problema? O que eu vou dizer quando eu chegar e ver que tem alguém passando necessidade do meu lado, na empresa, na escola? O que eu vou dizer? E essa tem sido muitas vezes a nossa desculpa. Eu não sou corajoso ou ousado como o pastor Rude para falar do amor de Deus. Não é mesmo. Mas você pode se tornar em nome de Jesus. Sabe? É importante nós termos referenciais, mas um dia quando o pastor Rude começou, há quase 40 anos atrás, ser preparado pelo Senhor, talvez ele não tinha essa mesma ousadia que ele tem hoje, mas é a convivência com o Senhor, é a ousadia, é ler a palavra de Deus, e quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós temos o que falar, mais nós temos para enviar para as pessoas, mais nós temos para ensinar aos outros. Então sim, eu e você, talvez nós não tenhamos a mesma ousadia do nosso pastor, mas quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais ousados nos tornamos. Você não precisa se tornar igual, você pode se tornar um homem e uma mulher de Deus, e você vai se tornar em nome de Jesus, cheio da palavra de Deus, que vai ter o que dizer, que vai saber o que falar, quando te perguntarem quem é esse Deus, quem é esse Jesus, por que Ele pode fazer isso na minha vida? Por que a paz pode entrar no meu lar? E você vai saber e dizer com propriedade que o Deus que eu tenho conhecido já tem feito tanta coisa na minha vida. Ele me livrou disso, Ele me salvou disso, Ele me presenteou com isso, Ele tem me ensinado isso. E quanto mais nós compartilhamos uma verdade que está no nosso coração, mais as pessoas vão entender. Quando te perguntarem, quando você não souber o que dizer, fala, o meu Deus é e Ele basta. O meu Deus é e ponto. Eu não tenho que justificar, eu não tenho que convencer que você deve entregar a tua vida a Jesus.
mas eu apenas tenho o papel de te mostrar um Jesus. E esse Deus que é e basta, que é o início, que é o fim, vai convencer você que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena entender. Está vendo, meus amados? Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós vemos que é mais de Deus e menos de mim. É mais do que quem Ele é e menos de quem eu sou. É quanto mais nós conhecemos a Deus, nós entendemos que é menos frases bonitas e mais palavra de Deus. Porque nós temos pessoas que muitas vezes não têm estudo, mas tem uma palavra tão genuína do Senhor, que falam errado, talvez não sabem conjugar o português, mas tem tanta ousadia quando oram, quando se levantam na presença de Deus. Isso é o importante. É lógico que é importante nós estudarmos, fazermos curso, faculdade, claro, mas nós não podemos nos segurar nessas verdades. Não é, eu tive o prazer de fazer a faculdade de teologia e a gente conhece tantos doutores em teologia, doutores em divindade, que não tem uma coisa boa que Deus tem feito, um milagre que Deus tem feito na vida deles. Estudam um Deus de papel e não de verdade. E não é isso que o Senhor tem para você. Deus quer que Ele seja conhecido por meio do estudo da palavra dEle, isso é importantíssimo. Mas você tem que experimentar a bondade do Senhor sobre você. Você precisa enxergar que além da teologia, existe um Deus vivo hoje que quer, pode e vai fazer o extraordinário na tua vida. Basta dizer, o eu sou, o meu Deus tem me enviado e por isso que eu sei que eu vou falar aquilo que Ele quer que eu fale. Você acredita nessa verdade? Dá uma salva de palmas, agradece ao Senhor. Agradece ao Senhor que Ele é para você. Vira a tua Bíblia, uma, talvez, ou duas páginas, Êxodo capítulo 4. E Moisés vai continuando conversando com Deus. E ali no capítulo 4, fala assim, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem, lembra? Agora, pouco tempo atrás, ele estava falando, o que eu vou dizer? Deus falou exatamente o que ele precisava dizer. E o que Moisés fala? E se eles não acreditarem em mim, nem me quiserem ouvir, e disserem, o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em tuas mãos? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor, jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e agora se transformou numa vara em suas mãos. E o Senhor lhe disse, fiz isso para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados está com você. O que você tem nas mãos hoje? O que você tem nas suas mãos nessa noite? Vulnerabilidade, fraqueza, medo, receios, vergonha, talvez. O que você tem nas tuas mãos? Começa a oferecer aquilo que você tem para o Senhor. Ele pega o quê? Uma vara, um pedaço de madeira, algo simples. Se Deus pegou algo simples para transformar em algo extraordinário, Ele também pode tomar você em suas mãos e te transformar em alguém que vai fazer a diferença. Apenas fale, eu tenho isso, Deus. É pouco, eu sou vulnerável. Muitas vezes eu me sinto fraco, mas eu quero fazer algo. Estenda as tuas mãos para o Senhor. Fala, Senhor, eu sei um pouco da Bíblia, mas eu estou errando nisso. Eu sei, eu gostaria de fazer mais, mas eu não sei. Eu tenho medo, eu tenho receio, eu tenho dores. Ofereça isso, mostre para o Senhor. Seja vulnerável na presença do Senhor. Porque é nesse lugar de vulnerabilidade, nesse lugar onde nós nos colocamos como fracos, é que o Senhor pode usar as nossas vidas e transformar e fazer milagres e sinais com a nossa vulnerabilidade. Ao invés de falar, Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Senhor, não tem nada em mim que é legal. Fala, Senhor, eu tenho isso. Dá para fazer alguma coisa? Sabe, eu acho muito legal quando a gente vê crianças trazendo a oferta no Ministério Kids. Moedinha de 5, 10 centavos.
porque elas sabem que aquilo é um tesouro para elas, e elas entregam com alegria a oferta delas para o Senhor. E nós precisamos voltar a ser crianças. Eu tenho pouco, mas eu sei que se eu entregar esse pouco no Senhor, Ele vai fazer o extraordinário em minha vida. Se eu entregar com gratidão aquilo que o Senhor tem me confiado, que é sim meus dízimos, minhas ofertas, mas também meus dons, meus talentos, Senhor, estão aqui, nas tuas mãos. O que eu faço com isso? Para onde que eu vou? Que dá para acontecer alguma coisa com isso? E o Senhor vai falar assim: estende a mão e faça a diferença. Estende a mão e profetiza. Estende a tua mão. Esses dias nós vimos o nosso pastor ministrando sobre o milagre do azeite. Estende a mão, busca vasilhas e deita o azeite, e vai ter com um pouquinho de azeite que aquela mulher tinha, se transformou na solução definitiva para a vida dela. O que ela tinha nas mãos? Um negocinho, um pouco de azeite, talvez uma xícara de azeite, e aquele foi se deitando em vasilhas, e mais vasilhas, e mais vasilhas, e mais vasilhas, e mais vasilhas, até que não tinha mais, não cabia mais de tanta presença de Deus. E assim eu creio que vai começar a acontecer no teu lar, na tua célula, no teu ministério, em todos os lugares onde você passar. Entregue para o Senhor, fala: Senhor, talvez seja pouco, mas eu quero fazer a diferença. Senhor, eu sei que o Senhor um dia multiplicou o óleo. Quer dizer, o óleo, quando a gente vai para a palavra de Deus, é o que? A presença de Deus, é a unção. Um dia o Senhor multiplicou o óleo na vida daquela mulher. Multiplica agora o óleo na minha vida. Multiplica a tua unção na minha vida, até que não exista mais lugar para caber tanta presença do Senhor, até que essas paredes vão ser pequenas para tanta multiplicação que o Senhor quer nos enviar, até que as células tenham que multiplicar 1, 2 a cada 3 meses, porque não vai ter paredes para conter as pessoas, as vidas que Deus quer enviar para você cuidar, para você pastorear. Apenas apresente: eu tenho isso, Senhor, e eu creio que o Senhor é capaz de fazer multiplicação. Eu tenho a plena certeza que algo vai acontecer e que nós juntos vamos atravessar o Jordão. O pessoal do louvor já pode subir. Semana passada nós tivemos uma palavra tremenda do Senhor, que o pastor Márcio nos abençoou. E no sábado ele falou sobre isso, que nós precisamos atravessar o Jordão. O Jordão, a terra prometida está lá, o Jordão está aqui. E nós só vamos atravessar, nós só vamos conseguir chegar na terra prometida quando nós nos dispormos. Quando nós falarmos: eis-me aqui, Senhor. Eu tenho isso nas mãos, mas eu sei que juntos nós vamos chegar na terra prometida. Eu sei que juntos, com a minha casa, com a minha célula, com toda a família Siloé, nós vamos atravessar o Jordão e chegar aonde Deus nos chamou para estar. Então, quando o teu líder, nós pastores, chegarmos até você e perguntar: irmão, vamos abrir uma casa de paz? Você fala assim: olha, até hoje eu nunca me vi tendo uma casa de paz, mas em nome de Jesus eu vou conseguir. Irmão, vamos abrir tua casa para uma célula, vamos anunciar Jesus, vamos fazer uma estratégia de evangelismo. Fala: talvez até hoje eu nunca pensei que eu era capaz, mas eu creio que o Senhor pode fazer algo com aquilo que eu tenho. Diga: eis-me aqui, Senhor. Eu quero dizer sim para o Senhor. E por último, lá no capítulo 4, versículo 10, que fala assim: disse, porém, Moisés ao Senhor: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Disse o Senhor: quem deu boca ao homem? Quem fez surdo ou mudo? Quem lhe concedeu vista ou tornou cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Eu tenho certeza, e eu quero encerrar por aqui, que o Senhor pode começar a ensinar você a falar aquilo que Ele quer que você fale. Pare de se esconder e falar: tem outro irmão que faz melhor, tem uma outra pessoa que é melhor, tem outra pessoa. Se Deus está chamando você,
e Deus está chamando você para fazer a obra, aceite em nome de Jesus. Confie em nome de Jesus. Olhe nos olhos do Pai e fala: Senhor, eu acredito, se o Senhor está me chamando, eu irei. Eu irei com ousadia, eu irei para o lugar que o Senhor tem me reservado. Mas e se não der certo? Eu estou contigo. Mas e se? Eu sou o teu Deus. Comece a partir de hoje a olhar mais para Deus e menos para você. Comece a olhar mais para a palavra de Deus e menos para pessoas. Comece a confiar completamente no Deus que te chama, no Deus que te conhece, no Deus que realmente tem chamado eu e você para juntos fazermos algo extraordinário. Amados, hoje a gente vai cantar novamente uma canção. E hoje é o dia de nós realmente anunciarmos a volta de Jesus. Hoje é dia de falar: Maranata, vem Jesus. Vem na minha vida mudando quem eu sou. Vem no meu trabalho e modifica o que é. Vem aonde até hoje eu não tinha, porque quando Jesus vem, tudo é alterado. Quando Jesus entra nas nossas vidas, pode se colocar em pé, nós podemos declarar que nós não seremos abalados, que nós juntos vamos atravessar o Jordão. Enquanto nós cantamos essa música, eu quero fazer um convite para você. Se você está desencorajado, se você estava talvez pensando em desistir, se talvez até hoje você não tinha entendido que Deus podia fazer algo, se até hoje você só tinha dado desculpas para o Senhor, eu quero te convidar a você vir aqui na frente. Não para te condenar, mas sim para liberar uma palavra de Deus sobre a tua vida. Para te capacitar a partir de amanhã, começar uma semana diferente, de forma diferente. Sabe, a partir de semana que vem nós vamos começar o Viva Líder. Tenho certeza que dias tremendos virão para você que é líder, para você que faz parte de algum ministério, você que está sendo preparado para uma célula, o pessoal do UP. Mas nós queremos antecipar, a partir de hoje, esse encorajamento. Se você é líder e precisa também de um toque do Senhor, pode vir. Se você chegou hoje pela primeira vez, esse altar também está aberto para você. O Senhor está chamando você e quer te capacitar, quer te reavivar, quer fortificar quem você é, quer fazer algo novo na tua vida. Apenas venha e fala: Senhor, eu aceito. Senhor, eu quero anunciar o Maranata, vem Jesus. Eu quero todos os dias da minha vida anunciar a tua volta e fazer e apressar a tua vinda, porque eu sei aonde eu estou firmado e eu sei aonde as minhas gerações vão te adorar. Que o nosso coração nessa noite esteja voltado para as necessidades uns dos outros. E talvez você não consiga amar o perdido. Talvez até hoje, você não consegue entender aquilo que Deus quer de você. Também vem aqui na frente. Nós queremos liberar uma palavra de Deus para você conseguir começar a sonhar os sonhos, os planos que Deus tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Pode vir mais. Se você quer abrir uma célula ou uma casa de paz e ainda não tem, confia que Deus vai abrir. Porque Deus está me dizendo, Ele quer dar para você hoje à noite a presença dEle, a ousadia de pregar o Evangelho, de testemunharmos ou abrir uma casa de paz. Mas para alguns também serão visitados esta semana, porque no 3:21 fala: você não vai sair de mãos vazias. Então você não vai sair hoje de mãos vazias. E quando eles saíram do Egito, houve muito poder, muitas finanças, muita bênção de Deus. Como nós ouvimos assim, houve uma mega bênção na vida deles. E Deus tem isto para você.
mas você precisa crer. E Deus tem isso. Você pode vir em nome de Jesus. Eu já vou orar. Isto vale para todos. Aleluia. Pode estender as mãos. Os que estão no banco também. Pode estender as mãos, todos. Isso, pode continuar. Querido Deus e nosso Pai, nós ouvimos hoje, pelo Teu servo, como o Senhor é poderoso. O Senhor viu lá do céu a dor, o sofrimento, a tristeza do Teu povo. E o Senhor vê hoje no coração de cada um o que está passando. Mas o Senhor também diz que o Senhor os visitou. O Senhor desceu. E o Senhor também está descendo neste momento para visitar cada um em nome de Jesus. Vai visitar cada um em nome de Jesus, dando aquilo que eles precisam, do Teu poder, da Tua autoridade, da Tua intrepidez, da Tua presença, da Tua soberania, do Teu poder, dos talentos, daquilo que eles têm nas mãos. O Senhor vai multiplicar. O Senhor vai multiplicar a alegria, vai multiplicar a sua vida, a sua família, em alegria, em paz. Vão abrir os seus lares. Ó Deus, também para aqueles que estão aflitos, que precisam de uma cura, nós determinamos no poder de Jesus. Quando Ele pega uma vara e se transforma numa cobra, este é o mesmo Deus que transforma uma doença numa saúde, para a Tua honra e Tua glória. Mas aqueles que estão desempregados, ó Pai, abre as portas. O Senhor abriu as portas do Egito, para que o Teu povo saísse. O Senhor abriu o mar vermelho que passassem, e assim o Senhor vai fazer com o Teu povo que aqui está. Nós Te louvamos, e os que estão no emprego, que possam ter a convicção, ter a paz, a não temer que eles vão permanecer, e na crise eles vão ter aumento em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, que as células vão aumentar, as casas de paz vão aumentar, as pessoas virão buscar aqui nesta casa aquilo que eles vão receber, e é por isso Deus está dizendo: receba o poder, receba a minha presença na tua vida, o poder do Espírito Santo, para que tu sejas uma bênção aonde você vive, aonde você trabalha, aonde você vai com os teus amigos, em nome de Jesus. Nós queremos abençoá-los, e uma semana abençoada. Para algumas pessoas Deus vai visitar esta noite, que eles vão sonhar, vão ter uma vontade de sair, quando vão sair desta igreja do culto, e fazer ainda visitas hoje, para orar e desafiar pessoas, que Deus vai mostrar, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode aplaudir, aleluia, amém, amém. Até quarta-feira, gente. Agora aquele abraço. Fala, Ele é Deus, e Ele vai contigo.